Irmão, você sabia que existem métodos 100% naturais que promovem o aumento peniano? Sem essa de gel massageador ou pílula que promete aumentar 5 centímetros em um mês. Quer saber que método é esse e como utilizar de maneira correta? Então vem comigo que eu vou te passar tudo, beleza? Bom pessoal, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao canal TV Alfa ao Máximo, certo? Para você que não me conhece, sou o Felipe, sou especialista em desenvolvimento sexual e relacionamento. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou te passar um método natural que você vai inserir no seu dia a dia, certo? Para vocês conseguirem ter uma ereção mais forte e promover o aumento do seu pênis, ok? É um método muito famoso, certo? Lembrando que o seu pênis também merece ter uma alimentação saudável e o seu desempenho sexual também. Com isso, eu já conto com o like de vocês nesse vídeo, certo, pessoal? Ele é muito importante e vai ajudar esse canal a crescer bastante e ajudar mais pessoas por aí, certo? Se você for novo por aqui, não perca tempo, se inscreve aí no canal abaixo e ative o sino para o YouTube te notificar quando sair vídeo novo, ok? Bom, pessoal, muitos homens desejam, com certeza, né, que seu pênis seja um pouco maior. Sem dúvidas, todo mundo, a maioria deseja isso. Mais grosso e tal, mas a maioria não sabem que existem métodos naturais para isso, ok? Na verdade, alimentos naturais, que é o que é o tema desse vídeo, certo? E sem dúvida, a melhor forma de fazê-lo crescer é através dos métodos naturais. Desta forma você evita bastante efeitos colaterais e lesões importantes em que poderia incorrer pelo mau uso de determinados aparelhos para ampliar o pênis, ok? Sabemos que praticar atividades físicas é muito importante sim para a circulação e para manter tudo em ordem, ok? Mas eu estou aqui para falar para vocês somente sobre essa fruta, pessoal. Uma fruta que vai te ajudar bastante no seu aumento peniano, ok? E surpreendentemente, a melancia, tá bom? Tem certas propriedades que podem aumentar o tamanho do seu pênis e aumentar as ereções, de acordo com vários estudos. A fruta refrescante contém um aminoácido chamado citrulina, e quando você come esse aminoácido, ele é totalmente convertido em arginina. E a arginina é conhecida por ser um aminoácido muito amigável ao pênis. Já teve pessoas que conseguiram o aumento peniano no decorrer dos tempos e meses, certo? E essas pessoas comiam muito melancia. A melancia é muito importante na sua rotina, tá bom? É uma fruta muito boa. Claro que todas as frutas são boas, porém, para você que procura mais potência, mais força, elevar seus níveis de testosterona, melhorar o seu desejo sexual, é muito importante você ingerir a melancia, ok? Lembrando que você não vai a partir de hoje comer melancia que nem um doido achando que daqui a uma semana seu amigão vai estar rasgando a cueca, né? Isso é um tratamento, pessoal. Tratamento, ok? Como qualquer outro, você precisa entender que os resultados vêm ao longo prazo. Não acho que daqui a um mês você vai estar com o maior pênis do mundo, que nem o do Kid Bengala, porque isso não tem como, ou ainda não existe nada que possa fazer isso. Bom, mas se você quer realmente aumentar de fato o seu pênis muito rápido mesmo, questão de 2, 3 meses, sem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação, acesse o primeiro link na descrição e saiba mais sobre o produto que, além de aumentar e engrossar, ele deixa sua ereção turbinada e te faz durar mais na cama. Bom, pessoal, quero que vocês coloquem esse alimento na sua dieta, no seu dia a dia, na sua rotina. Quero que você deixe seu comentário aqui abaixo, certo? Dando sugestão de vídeos, o que você achou desse vídeo, se você já utiliza melancia no seu dia a dia, se você tem notado diferença ou não. Deixe sua opinião, porque ela é muito importante para mim e para o canal, porque ele foi feito para te ajudar, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a próxima, meu amigo.